Olá, sejam bem-vindos ao Nexo Urbano Podcast, o programa que fala sobre o desenvolvimento de cidades, sobre política, negócios, o ambiente de negócios e inovação. E hoje a gente está aqui com todos os apresentadores, porque o nosso convidado é bem especial. Então, Pedro, Emília, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que o pessoal esteja nos escutando. No caso, estamos aqui de tarde, mas bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver escutando. E hoje a gente vai falar, voltando aqui para Porto Alegre, sobre justamente o desenvolvimento de cidades, juntando o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social da cidade. E aqui ao meu lado eu tenho o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Foi vereador, foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui também de Porto Alegre, agora é vice-prefeito e grandes planos já para os próximos anos, não vamos adiantar nada ainda, mas vice-prefeito, então seja muito bem-vindo, foi uma honra te ter aqui no programa. Obrigado, Manuela, Pedro, Emília e todo mundo que está assistindo, super legal a oportunidade de bater papo sobre esses temas, que, enfim, é onde a vida acontece na cidade e acontece em todas essas dimensões. E justamente a gente quer saber, tu é advogado, professor, tem um programa... Que foi presidente do IEE, né? Presidente do IEE. Tem um programa, o programa Magna Carta na Brasil Paralelo, atualmente. Sim. E queremos saber o que motiva a pessoa a sair da iniciativa privada para ir para o setor público. Que legal. Eu sempre gostei de política, Sempre foi uma coisa que eu me interessava desde bem cedo, desde criança. Eu tenho presente na minha cabeça, eu nasci em 80, eu me lembro da campanha presidencial de 89. Foi a campanha da redemocratização, a primeira eleição. Então, o Brasil estava vivendo aquilo de forma bem, bem intensa. Eu, como criança, assistia aquilo e sempre me interessei. Então, eu sempre gostei de política. Nunca tive coragem de cruzar, ir para o outro lado do balcão fazer política, sair do setor privado. Mas aí eu fui como advogado, fui para o Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, que faz o Fórum da Liberdade. Ali estudei muito também de economia, de política, de liberalismo. E depois aí teve as manifestações do impeachment, 2015. 2015. E eu estava ali, como uma das pessoas que enfim, assumiu a linha de frente nas manifestações, de posicionamento, de defesa. Era o momento da Lava Jato, tinha toda uma esperança, Uma efervescência acontecendo no Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, de uma atividade assim, cívica e cidadã, para usar as duas expressões que até acho que esmoreceu um pouco depois daquilo. Com certeza. Mas dali naquele momento eu resolvi que eu ia concorrer, aí concorri a vereador, me elegi e depois concorri a vice-prefeito. Eu tô aqui. Aquele foi um momento de esperança, e de abertura para projetos diferentes daqueles que vinham sendo tocados nos últimos 15 anos até então, E, Ricardo, eu queria saber de ti, assim, como é que tu se define? Tu é um liberal, tu é um conservador? Onde é que tu se situa naquela linha reta do espectro político? Onde é que está o Ricardo? Que é sempre um desafio, É um desafio. Mas é o desafio que as pessoas têm de referência, Então tem 500 modelos de representar as diferentes ideologias, mas as pessoas enxergam, então tem que usar o que... E um indivíduo pode não necessariamente se adequar em nenhum dos modelos que as pessoas preconcebem, A gente pode... Tem um pensador que ele tem um texto que chama Fórmula da Minha Composição Ideológica. Quer dizer, é uma composição, não é uma coisa unitária. Uhum. Então ele dizia assim, em religião eu sou conservador, em economia eu sou isso, Sim. Cada tem... Eu me considero um liberal clássico. Uhum. O que é isso? Aí já dentro do liberalismo tem correntes diferentes. Um liberal clássico, eu diria, é alguém que tem... eu me fundamento principalmente nos autores liberais do período clássico do liberalismo, séculos 18 e 19. Tem uma fundamentação específica. É um liberalismo que não é o liberalismo francês. O liberalismo francês é bastante racionalista,
e aí é uma coisa que eu sempre gosto eu acho que a gente não inventa a sociedade. A sociedade existe, ela acontece e a gente raciocina sobre os efeitos que a gente enxerga das relações humanas, né? Então, eu acho que o liberalismo, como a economia, como as cidades, são isso, são resultado da ação das pessoas. A gente tem que entender quais são as instituições que favorecem essa ação individual, o que atrapalha, e ajustar as instituições em relação a isso. Então, eu me considero um liberal clássico, quer dizer o seguinte, para os liberais mais radicais, me rotulam de conservador. Os conservadores acham que eu sou liberal demais. Então, eu estou ali no meio do caminho disso, né? Como é que o agora como vice-prefeito, como é que o liberalismo ele se aplica na gestão, na administração da cidade? Olha, eu acho que muito mais do que até eu imaginava antes de concorrer, né? Por quê? Porque o governo federal, né, tem ferramentas macroeconômicas, mexe no juro, na oferta monetária, na expansão do crédito, no câmbio. Os municípios não têm isso. A ferramenta que o político municipal, que a política municipal tem de desenvolvimento, ela é micro por local, excelência. né? É local, então tem que olhar as pessoas, né? Então tem que entender o que está acontecendo na economia da cidade, ouvir as pessoas, é mais fácil fazer isso no nível local, parar de atrapalhar. Né? Quando ouve o empreendedor não diz assim, eu gostaria, o pequeno empreendedor, né? O grande empreendedor é outra coisa. O pequeno empresário, ele diz assim, eu queria que não levasse 30 dias para conseguir o meu alvará, porque eu perdi um contrato que eu não tinha alvará. Isso é coisa mais da vida real. E o liberalismo é isso, né? É a microeconomia, né? do dia a dia, do negócio que acontece no balcão ali, daquela compra e venda. Então, para mim, as cidades são, para o pensamento liberal, a economia das cidades é mais fácil até entender do que em nível nacional. Assim, uma pergunta que se desdobra em 3. A pergunta é, tu acredita em Estado mínimo? O que seria o tal do Estado mínimo para o Ricardo? E no âmbito de uma prefeitura, como é que isso se expressa? Quer dizer, do que a prefeitura deve cuidar? Tá. Puxa, isso dá... Nós temos aqui 3 horas, nós combinamos, né? 3 horas. Isso dá outro programa. É difícil resistir à tentação de formular a pergunta, mas eu sei que é densa. Vamos lá. Estado mínimo é uma expressão que talvez traduza pouco, tá? Eu não uso muito. Eu não uso muito, tá? Uhum. Eu acredito eu prefiro a expressão limited government, governo limitado. Uhum. Tá? O que significa isso? Que o governo não tem que se meter em todas as dimensões da vida humana. Tá? Para mim, ele não tem que se meter na moral. A moral é uma questão anterior à existência do Estado. O Estado não nasce para nos dizer o que fazer, né? Eu acredito em governo limitado, eu acredito em democracia, no sentido de que, a frase do Reagan, as pessoas dizem para o governo o que o governo tem que fazer, e não o governo diz para as pessoas o que as pessoas têm que fazer. Que o governo é resultado das opiniões das pessoas, e isso tem alguns corolários, quer dizer, se o governo é resultado da opinião das pessoas, as pessoas têm que poder dar a opinião que quiserem. O governo não regula a opinião das pessoas. Nesse sentido, eu sou profundamente liberal. Eu acredito na liberdade plena de expressão. Estamos alinhados. Cada um fala o que quer, responde pelos excessos que cometer. É o modelo constitucional brasileiro, né? Na letra fria da Constituição. Como vinha sendo até pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. E é o que diz a primeira emenda. Eu gosto. Para mim, a combinação dessas duas é a primeira emenda da Constituição americana, é limited government, né? Um limite ao governo que protege a liberdade de expressão. Por quê? Uma coisa diz assim, há direito à liberdade de expressão. A primeira emenda da Constituição americana diz assim, o Congresso não fará leis que limitem a liberdade de expressão. Limited government, está limitando o governo. Então, o tamanho que o Estado vai ter
se vai ter uma política pública de assistência social ou se não vai ter uma política pública de assistência social, essa é uma discussão política do dia a dia, né? Que a conjuntura, a maioria vai dizer que sim ou a maioria vai dizer que não, isso vai e vem. É uma discussão de governo, não de Estado. Não de Estado. Para mim, o errado é estar na Constituição brasileira, né, que o adicional de hora extra é 50%. Né? E não pode ser 40%, e não pode ser 60%. E se a lei não pode dizer que é 60%, o contrato não pode... Está na Constituição da República que as férias serão remuneradas com 1/3 a mais do que o seu lugar. Então, assim, é uma discussão grande, tá? Eu acredito num Estado pequeno, porque eu acredito que um Estado menor, ele é pagável, o imposto fica menor, as pessoas conseguem gerar emprego e renda. Eu acho que esse é o melhor caminho para produzir emprego, renda, oportunidade, para enfrentar a pobreza. Então, a minha visão, eu não gosto de Estado mínimo, porque eu acho que não traduz tudo. Eu já falei demais, mas em suma é isso. Tá? Eu acredito em democracia, acredito em governo limitado, eu acredito que o Estado não deve se meter na economia, como não deve se meter na moral, como não deve se meter nas relações familiares, nem para um lado nem para o outro. As pessoas conseguem... A Deirdre McCloskey, que é uma autora, ela chama o liberalismo de adultismo. O governo me trate como adulto. Não tome as minhas decisões. Deixa que eu sou adulto. Mas essa é uma discussão teórica, Ricardo, que vai longe, né? Então, assim, dentro dessa linha que a gente está falando em governo limitado, e aí já pendendo para as tuas opiniões, né, próprias, assim, em que momento que o Estado, então, estaria autorizado para ter algum tipo de intervenção? Por exemplo, eu vou trazer para o caso que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, agora desse ano, questão das enchentes, né? E, enfim, e como a prefeitura e o governo estadual precisou fazer alguns movimentos para reequilibrar a situação por conta do caos que foi, né? Então, assim, quando que o Estado estaria... O Estado, né? Daí eu falo na administração, né? Estaria autorizado a fazer esse tipo de ingerência dentro do funcionamento econômico da cidade, né, de tudo que faz a cidade girar, as coisas acontecerem. Um exemplo, né, uma ação que o Estado, né, não é o Estado do Rio Grande do Sul, é o Estado brasileiro, que a gente fala diariamente com empreendedores aqui, é crédito subsidiado para retomar os negócios, por exemplo. Né? Que eu acho? Primeiro, a gente pode ter uma discussão teórica e os princípios e os ideais são perfeitos e abstratos. Sim. Né? Então, no ideal, não teria intervenção do Estado nem para resgatar ninguém, nem para apoiar ninguém, mas não teria 40% de carga tributária, no ideal. Sim. Então, o governo não me tira nada, não peço nada para o governo. Essa é uma discussão que eu gosto dela, mas, de novo, a gente vai estar tratando do ideal e de uma abstração perfeita. Sim. A realidade não é assim. A realidade é concreta e imperfeita. Na realidade, 40% ou mais do que 40% da riqueza que o Brasil produz é consumida no Estado. Segundo elemento, o Estado brasileiro é o maior tomador de recurso do Brasil. Ele é o maior tomador de crédito do Brasil. Então, o juro brasileiro é alto como resultado da existência do Estado. Então, para mim, pedir que agora a União faça um Pronamp com juros subsidiado para os empresários poderem se recuperar, não é uma ação positiva no sentido de uma ação do Estado. Deixa de me atrapalhar um pouco, anula os efeitos da tua própria existência no mercado de crédito. Sim, faz sentido dentro da realidade posta. Na realidade posta. Né? Sim. Agora, o ideal seria o quê? Bom, se isso fosse produzir assim, uma solução definitiva, ideal, não precisa subsidiar o juro. Baixa o meu imposto, que o efeito é mais benéfico do que a da concessão do crédito. Assim, não precisa diminuir meu juro, diminui meu imposto, que eu te pago todo mês por serviços deficientes. Então, nesse contexto, a realidade existindo e sendo como ela é,
Sim, o requer Estado brasileiro tem um Sim. papel a exercer aqui. Tem um dever, Não tem né? dúvida nenhuma, até porque se financia para isso. Né? Vou dar um exemplo, a gente fala da reconstrução dos diques, né, da cidade. Parte da cidade é protegida por diques que um rompeu, outros não funcionaram. Vai custar dinheiro para recompor esses diques. Quem vai recompor? É justo eu chegar para um empresário e dizer assim, cara, tu perdeu teu estoque, a tua loja, teu cliente, me dá mais uma grana aí que nós vamos recompor o dique. Porto Alegre fazer isso? Claro. Então a União vai ter que fazer a parte dela. Sim. Né? Nós estamos falando de números bilionários. E trazendo aqui para Porto Alegre, né? Essa gestão, né, nos últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, fala muito no desenvolvimento econômico e social que eles caminham juntos, né? Trazendo aqui para nossa realidade, como é que vocês encontraram Porto Alegre, né, em 2021? Como é que ela está agora e como vocês realmente casam esses dois conceitos? Como equilibrar o econômico com o social? Poxa, também dá uma fase. Como é que a gente encontrou a cidade? Enfim, poderia falar de contas públicas, mas eu acho que o mais importante do ponto de vista anímico para o setor privado. Né? Encontrou uma cidade no meio da pandemia, quando a gente assumiu, acreditava que estava no fim da pandemia, depois veio a tal da segunda onda. Portanto, já era uma cidade que vinha de um problema de contas públicas, com um discurso reinante de que a cidade estava quebrada, de que ia demorar para melhorar, aí veio mais a pandemia em cima. É um diagnóstico meu de que tinha uma certa depressão econômica na cidade. Não no número de... Anímica mesmo, anímica. de ânimo. Isso, depressão no sentido de sentimento. E acabou a pandemia, a gente produziu algumas alterações. Primeiro, começa a falar bem da cidade. Olha, Porto Alegre, cidade boa, vem trabalhar aqui, vem investir aqui. A cidade é boa. Tu vem ganhar dinheiro aqui, né? Aí tu começa, como é que o econômico e o social caminham junto? Vem ganhar dinheiro aqui, tu vai dar um emprego aqui. Né? Então, essa lógica de que só o desenvolvimento econômico produz oportunidade para o desenvolvimento social. Não tem distribuição de riqueza se não tem geração de riqueza. E o melhor instrumento de distribuição de riqueza é o mercado. Nisso eu sou profundamente liberal também. A melhor política social é o emprego. Então, teve a saída da pandemia. Aí a gente cancelou aumentos de IPTU. Deu um sinal para a sociedade. Começamos a reduzir tributos, como o do setor de eventos, toda a cadeia produtiva de eventos. Aí quando a gente baixou o imposto, dizia assim, vai perder a arrecadação. Nós baixamos 60% o imposto do setor de eventos. Era 5%, foi para 2%. Sim. No primeiro ano, aumentou 28% a arrecadação do setor. Isso é o tal da curva de Laffer. Às vezes estou reduzindo a alíquota, tu aumenta a arrecadação. E foi aquilo tudo, a saída da pandemia tem um papel importante das pessoas, que não é o governo que produz, as pessoas querendo voltar, orla, e aí tem um papel do urbanismo importante nisso. Muito. Investir no asfalto, limpa as praças, a orla, mudar a autoestima da cidade. Os grandes eventos, né, que vieram. Os grandes eventos, South Summit, a STU, Campeonato de Skate. Então tem uma parte que o município produz, a municipalidade, a prefeitura produz, mas tem uma parte que é da população. Das pessoas. Que é muito mais importante. A impressão que eu tenho, assim, é que eu já falei várias vezes aqui nos outros programas, eu não sou porto-alegrense, né? Mas já moro aqui desde 2005, então faz muito tempo. E como a cidade mudou de cara nesses últimos anos. E é legal te ouvir falando isso, porque a gente tinha a impressão que a mudança vinha no sentido de trazer, não só trazer mais investimentos, mas agora eu consigo te ouvir falando, eu percebo que existiu uma certa injeção de ânimo na população, para que a população, então, desenvolvesse seu negócio próprio, enfim, consumisse mais na cidade, circulasse mais na cidade, e assim a cidade acaba se tornando mais atrativa, não só para os seus moradores, mas também para quem vem de fora, né? A gente tem reflexos disso.
turismo em Porto Alegre cresceu, né? Como um polo gastronômico cresceu. Então, para investimentos de negócios, a questão dos data centers também, que chegou em Porto Alegre, né, faz um tempo. Então, é uma perspectiva diferente, assim, que a gente passa a ter a partir da sua fala. De sentir que a cidade está dando certo. É. Né? E isso, nenhum governo é capaz de produzir sozinho. Também é difícil de produzir quando o governo joga contra. Né? Então, essa lógica e como isso tem a ver com o urbanismo propriamente dito. Claro. Porque o aspecto visual da cidade, eu tive há pouco tempo na Califórnia e é uma sensação de que toda aquela pujança do Vale do Silício, toda aquela pujança do setor da inovação na Califórnia não vai durar muito. Sim. Eu tive lá também e tive a mesma sensação. Inclusive, até tinha colocado ali uma pergunta que menciona isso, né? Quando a gente estava planejando, que é o seguinte, tem algumas cidades que estão enfrentando problemas seríssimos, né? A gente tem esse exemplo, alguns exemplos na Califórnia, né? Resultado de algumas políticas, resultado de uma ideologia manifesta na gestão. A gente tem um exemplo no Brasil, também em São Paulo, que é a Cracolândia. A gente tem um embrião disso aqui em Porto Alegre, que é ali na região da Voluntários da Pátria, ali, um lugarzinho complicado. Então, assim, como é que isso foi encarado nessa gestão? E como que um liberal observa essas questões e projeta as soluções para elas, né? Porque eu acho que muita gente pode ter uma compreensão superficial do liberalismo, pensar assim, um liberal vai dizer que os indivíduos que se virem, mas não é assim, né? A pessoa, para poder gozar da sua liberdade, ela precisa ter um mínimo de amparo, né? Então, como que um liberal olha para essas questões e que tipo de solução vocês projetam, pensam aqui na prefeitura? Puxa, grande tema também. Fazendo a distinção entre o Brasil, as cidades brasileiras, que a gente tem na Voluntários, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem, enfim, todas as grandes cidades brasileiras. Uma diferença com a Califórnia, né? O Brasil é um país pobre, um Brasil de renda média pobre. Sim. O Brasil é a quarta, quinta, oitava economia do mundo, O PIB per capita é ridículo. Porque são 220 milhões de habitantes. O PIB per capita é de um país pobre. Né? Diferente da Califórnia, que é o maior PIB per capita do país de maior PIB per capita do mundo. Califórnia, se não me engano, só está atrás de Washington, né? DC, da capital. Como no Brasil, o melhor PIB per capita é em Brasília. O que já diz muito, né? Então, acho que são causas diferentes. Muita indústria em Brasília, né? E são causas diferentes, mas tem a raiz comum. Na Califórnia, parte do que produziu isso é uma norma de falta de combate ao crime. Uma lei de que o Ministério Público não vai mais denunciar, falando em termos brasileiros, crimes, furtos de até $100, em alguns casos $500 nos Estados Unidos. Produziu ondas de saqueio que a gente vê na internet circulando. E aquelas aglomerações que tem também? De homeless. A Skid Row lá em Los Angeles. Los Angeles, São Francisco. Então, tem uma política pública que é um discurso que a gente ouvia muito em Porto Alegre. A pessoa tem direito de morar na rua se quiser. Que tu não pode fazer uma internação compulsória de um drogadito. Eu acho que tem uma palavra que expressa muito a visão de como a esquerda mesmo vem encarando esse problema, que é higienismo. Higienista. É um negócio quase inacreditável quando a gente para pensar no que eles estão querendo dizer com isso. O tratamento que dão no Brasil para internação compulsória. Quer dizer, nós temos diagnosticado em Porto Alegre, nas pessoas em situação de rua, o problema de saúde mental é o pior problema. O primeiro é a drogadição, o segundo é, já a consequência da drogadição, saúde mental. Ou seja, a pessoa não está em condições de tomar a sua própria decisão. A lei brasileira preveria, em tese, uma curatela para essa pessoa, mas não acontece. A pessoa fica na rua, abandonou a família, perdeu o vínculo, vai para o centro,
porque aí encontra auxílio das pessoas, fica mais longe da sua família, quem é do extremo sul da cidade, tá? E vai morar na rua, vai para o centro da cidade. Então, eu posso devolver essa pessoa ao bairro dela? Não posso. Eu posso interná-la? Não posso. Então, tem uma questão ideológica. Tem um livro que eu gosto muito, que é do James McClellan, que fala que os princípios constitucionais do governo americano são liberdade, ordem e justiça. Né? Quase um tripé para o liberalismo. Eu acredito em liberdade, acredito em ordem e acredito em justiça. A ordem urbana não admite uma situação dessa. E é espaço de ação do Estado o restabelecimento da ordem. A segunda questão, a região da Voluntários, né? Perto da Arena do Grêmio, o que for, Vila Liberdade, ali, toda Beco X, enfim, tem áreas ali que são... o desafio ali é pobreza extrema. A gente que vive da catação do lixo, porque não consegue encontrar oportunidade como enfrentar a pobreza extrema. Né? Tem um elemento... São situações diferentes, né? São situações diferentes. Bem diferentes. A homeless é uma coisa, a área ali é outra, né? As pessoas moram ali em situação de extrema pobreza. Aí, bom, vamos lá, o liberalismo é contra qualquer política social. John Locke, o primeiro liberal, tem um capítulo inteiro do segundo tratado sobre o governo civil, em que ele faz recomendações para o governo britânico de como alterar a lei dos pobres, que era como chamava, né? Quais são as políticas que funcionam melhor para combater a pobreza. O que eu acho é que o Brasil vai ter política social, tem que ter. Tudo bem, eu não acho isso profundamente incompatível com o liberalismo. Agora, tem políticas sociais que estão assentadas em princípios e valores mais liberais que funcionam melhor, e tem as que funcionam pior. Né? O Vale Leite. Tinha um Vale Leite. Bom, vamos comparar. Os programas de renda mínima, Bolsa Família, é melhor que o Vale Leite ou é pior que o Vale Leite? É muito melhor. Dá autonomia para o cidadão escolher o que vai comprar. Seu dinheiro, né? Antes, o que nós fizemos em Porto Alegre? Ganha uma cesta básica. Nós trocamos por um cartão com um valor X que pode ser consumido em alimentos. Mas o sujeito vai comprar, ele vai burlar para comprar uma garrafa de cachaça. E com a cesta básica não burlava? Sim. Então, às vezes... Não, e é uma certa autonomia que tu dá para a pessoa. Adultismo. Não tem como prever todas De uma certa forma, tu vai criando... no longo prazo, né, a autonomia que as pessoas precisam ter para decidir sobre as suas vidas, né? Menos paternalismo, né? Adultismo, diria David McCloskey. Então, de novo, no mundo ideal, pega assim, no liberalismo perfeito, no mundo ideal, as pessoas vão ter emprego porque o imposto vai ser baixo e não vai precisar política social. Sim, mas isso é um experimento lógico, teórico. Na vida real, nós precisamos de políticas públicas para enfrentar aquilo ali? Claro precisamos. Agora, as que estão disponíveis no Brasil são as melhores possíveis? Elas são bem medidas? Elas são bem... Aí tem toda uma discussão sobre como a gente mede as políticas públicas que adotam no Brasil, que a gente mede as políticas públicas pelas suas intenções e não pelos seus resultados. É um problema da política brasileira. Sim. A minha pergunta era justamente pegando esse gancho das políticas sociais, políticas públicas. Essa pauta do social, ela é muito... A esquerda praticamente tomou essa pauta do social, né? Então, o que deixa a direita, quando vai tratar do assunto, Um brete. Ou tu vai ser tu fica um pouco sem saída, né, de como abordar essas questões. E a minha pergunta, Ana, é que a gente enxerga agora, a gente teve as Olimpíadas, talvez uma visão de mundo muito progressista, indo nessa linha de cultura woke. A agenda woke, né, se expressando em todos... A própria agenda da ONU 2020, enfim. E como a direita, falando agora, né, na tua visão, na tua opinião, se posiciona nesse sentido, porque é a França dando espaço e depois até voltando atrás e dizendo que errou, né, dizendo, né, tentando admitir alguma coisa que não era
bem assim. Na Mas como é abertura que... das Olimpíadas ali. Como é que tu consegue ver, assim, essa realidade, não só, claro, falando agora em questão mundial, né? Nesse sentido da esquerda adotar essas pautas que são importantes para o debate, né? Todo mundo quer discutir pobreza e tudo mais. Como a direita consegue se posicionar nesse sentido? Vamos resetar o nosso tema aqui e começar tudo de novo. Primeiro, eu acho que tem uma incapacidade, primeiro uma demora de resposta de proposta política. O que eu quero dizer com isso? A esquerda, ela se estruturou, principalmente no Brasil nos anos 80, no fim do regime militar, da ditadura militar brasileira, também não tem dificuldade. Acho que a primeira coisa, a direita brasileira tem que perder esse apeguinho, assim, o medinho de falar que houve uma ditadura no Brasil, que o regime de 64, a ditadura militar brasileira, né? Uhum. Então, no fim da ditadura, a esquerda brasileira estava mimetizando uma esquerda marxista, ortodoxa, que era o quê? Capital Trabalho. Então, o partido da esquerda é o partido dos trabalhadores, PT. E a direita discutia o quê? A figura do oprimido era o operário. Muito antes de se falar em identitarismo, o operário, o trabalhador. O trabalhador. É isso aí. Tá em toda a cultura dos anos 80 e 90, né? O trabalhador. Início dos anos 90, essa agenda implode no mundo inteiro e eles precisam se reinventar. Queda do Muro de novas Berlim, ideias. acabou o socialismo. Uhum. Assim, para quem é minimamente sério, acabou o socialismo. Acabou, exatamente, Aí, acabou. bom, não funcionou. Quando era trabalhador, né, era uma agenda que se dizia socialista. Na entrevista do Lula, falando, o meu socialismo vai ser assim, vai ser assado. Mas era socialista, se dizia socialista. E a gente discutia economia. Olha, o socialismo não funciona porque na economia não tem investimento, não tem lucro, o lucro funciona assim, o mercado funciona assado, o sistema de preço. Aí cai o Muro de Berlim, a esquerda fica um período ali batalhando, procurando pauta. Aí vem essa nova esquerda. Hoje, se tu olhar a vanguarda da esquerda no Brasil, não é do PT, é do PSOL. Uhum. Por quê? Porque a pauta mudou. É a esquerda identitária. É a esquerda identitária. Vem de identitarismo, feminismo, o antirracismo, etc, etc. E por ser uma agenda importada, ela não casa muito com as prioridades brasileiras. Não né? casa com a realidade social brasileira. A gente tem, isso que a gente estava falando, a gente tem pessoas morando na rua nesse país aqui, aos montes. A gente não fala dessas pessoas, a gente está falando sobre, daqui a pouco eu tenho que falar todos, porque se eu falar todos, alguém pode se sentir oprimido por isso. Cara, isso não é prioridade. Não, e vamos Todos pra e todas. Se todos não e falar todos e todas, já é um problema. Já é um problema. Já é um problema. Se tu falar todos, Agora vem tu vai estar sinalizando ali, vamos pensar que tu tem uma Ideologia. bandeira do Brasil na tua sacada, Isso. já vem todo o combo, né? É isso aí. É isso aí. É. É isso aí. Não, e vamos para mais. Assim, a gente tem pessoas morando na rua, mas a gente tem a realidade da maior parte da população brasileira, que é uma classe média, né? Na verdade, eu não sei se hoje em dia, como é que tá a baliza, né, da classe média, e que tem problemas da realidade de vida. Então, transporte público, segurança pública, saúde, educação, os problemas que a maioria das pessoas no Brasil, né, Agenda. enfrenta, né? Perfeito. Acho que são esses dois os problemas. O primeiro é um problema de agenda. Isso Concordo, passou a ser acho. o primeiro local, os primeiros spots da agenda política estão dominados por esse discurso. Então, assim, o que é discutido o que a gente ouvia, para dar um exemplo concreto, né? Na eleição em 2020. O programa de governo de vocês não fala nada sobre o povo negro. Mas nós falamos de geração de emprego, nós falamos de educação, nós falamos da saúde pública. Tudo para todo mundo, né? Acaso vocês imaginam que isso aqui não afeta o povo negro? Sim. Ou isso aqui não está entre as prioridades do povo negro? Ou será que eu tenho que ter uma política
para um. Ou Sim, será saúde ou será que tu tem que pública colocar para um asterisco quando tu fala Isso. num programa de educação, tem que colocar um asterisco ali, Brancos. negros inclusos. Sim. Não, Brancos, negros, É. amarelos. E aí, por que isso falar assim, importado dos Estados Unidos não conversa com a realidade brasileira? Eu entendo que os Estados Unidos teve problemas graves de racismo, e isso foi até o Kennedy, até a década de 60. As Jim Crow laws, as leis de segregação, isso está na sociedade americana. Uhum. Quando é que no Brasil, nos últimos 100 anos, um negro foi proibido de frequentar uma escola por ser negro, escola pública? Isso não é um problema da realidade brasileira. O problema da realidade brasileira para o negro é a qualidade da... E para o branco pobre é a qualidade da escola pública. Uhum. Por que isso saiu da pauta, a qualidade do ensino público, para entrar então, tem ali um problema de eleição de agenda, e aí, para não deixar de te responder, e a direita com isso? Aí eu acho que tem alguns problemas de demora de reformulação da pauta da direita. Muita gente falando em economia ainda, é importante, não podemos perder esse discurso. Mas assim, vamos lá. E aí eu acho que surge uma reação cega à pauta porque ela é da esquerda. Exatamente, né? Parece que se a esquerda defende alguma coisa, eu preciso me posicionar como antítese daquilo, em vez de disputar aquela agenda na sociedade civil. Vamos quebrar uma coisa que o matrimônio homossexual, casamento gay, tá? É uma pauta da esquerda. É uma pauta liberal. É uma pauta liberal. Agora, os direitos da comunidade LGBT, tá? Vamos tratar isso aqui assim. Como é que a esquerda trata isso? Como uma pauta partidária, tá? Dentro da lógica marxista. Isso aqui é uma classe. Em vez de ser a classe trabalhadora, é a classe LGBT. Tem o partido que representa a vanguarda da classe, que antes era o PT, agora é o PSOL e os seus aliados, tá? Pode ter políticos que representam a pauta em diferentes partidos. Isso aqui tem uma formulação própria. Então é assim, ó, tá aqui a consciência de classe para Marx. Tu tem que pensar assim. Então tu tem um clero e um dogma. Isso é uma religião. O que para mim os liberais tinham que fazer nesse tema aqui? A direita tinha que fazer assim. Cara, eu sou a favor do casamento homossexual. Exatamente. Eu sou a favor. Por quê? Eu também acho isso. Não porque vocês estão certos no que vocês estão dizendo, mas porque é um direito individual de cada pessoa. Não é um direito da classe. Eu acho que a direita tinha que estar discutindo essa estruturação lógica mental do identitarismo. Exato. E não o direito em si da pessoa que quer casar, casa, mas tu tem o direito de viver a tua vida como tu quiser. Outra coisa é obrigar a Igreja Católica a performar um casamento homossexual. Sim. O governo não tem que obrigar ninguém a nada, nem proibir. A Igreja Católica tem as suas regras. Outra igreja tem as suas. E colocar limites também. Por exemplo, a esquerda ela quer fazer isso, mexendo, por exemplo, na linguagem. Eu sou contra isso. Não gosto de... A linguagem é resultado, não é origem. A linguagem é o que o Hayek, para mim, é um dos melhores autores do liberalismo todo, Friedrich Hayek, prêmio Nobel de Economia em 1974, era doutor em Direito também, em Law. Ele diz assim, são ordens espontâneas contra ordens desenhadas. Vai. Uma casa é uma ordem desenhada, o arquiteto senta, ele pensa tudo que tem ali dentro. A sociedade é uma ordem espontânea. A linguagem é resultado da ação humana, não do desígnio humano. Nós estamos invertendo isso. Eu quero usar a linguagem para produzir um fim político. As pessoas não estão interessadas em... Isso é uma afirmação minha. As pessoas não estão interessadas em que as pessoas se sintam todas representadas pela palavra todas. Não. Elas estão interessadas em controlar o comportamento das pessoas para subjugá-las a uma pauta política, a uma agenda política delas. Quando todo mundo fala só sobre esta agenda, nós estamos falando sobre os assuntos em que eles têm protagonismo. É uma dominação da agenda política. Sim. Eu não tinha pensado nisso. Essa é a finalidade, então. Claro. A partir se todo mundo vai falar do jeito e nos assuntos
que essa vanguarda da esquerda propõe. Sim, existe uma dominação sobre o que é o... Então eu tenho que abrir o meu plano de governo falando, me ajoelhando para E é uma versão da o dogma deles. ordem, né? Porque, assim, historicamente, a linguagem, ela se adapta, ela vem a mudança de linguagem, ela vem depois. Então, assim, as coisas acontecem, a sociedade evolui e a linguagem evolui. Agora, me parece que é uma mudança de linguagem que precede a alteração do comportamento da sociedade, como se fosse para colocar um determinado tipo de comportamento a partir daquilo. É pelo uso. A gente fala, tem palavras no português que não existiam, né? O mouse virou. Sim, Não é português, tá bem? Delete. Uhum. Deletar, verbo, tá no dicionário. Deve estar. Uhum. Nós aprendemos a... Exato, não por conta do existia. computador. Quem é né? que nos obrigou a falar deletar? E não seria mais Sim. inteligente, então, porque eu não vejo ninguém no espectro da direita fazendo isso, mas não seria mais inteligente a direita começar a se posicionar sobre esses temas de forma mais consistente? É que aí eu te diria assim, ó, eu acho que esse é um trabalho em movimento, tá? Tem uma parte da direita, e a direita é muita coisa, tem uma parte conservadora, vai? Essa parte conservadora... É que assim, Talvez- o que eu vejo como direita no Brasil? Tá submetido à liderança do Bolsonaro, e o que tem de resto, assim, de alternativa é muito pequeno, Eu não acho. não acho? Eu acho que a boa parte das pessoas que se consideram de direita tem uma série de críticas ao governo Bolsonaro. Eu tenho uma série de críticas. Tem coisas ali, tem coisas que me incomodam profundamente no bolsonarismo. O militarismo me incomoda Sim, profundamente. É um elemento. Votaria 1000 vezes para ter o Paulo Guedes de novo de ministro da Economia. Claro. Votaria 1000 vezes. Acho que a alternativa é muito pior. Acho que o que está acontecendo no Brasil é exemplo disso. Mas a política é o campo do mal menor. Isso é Aristóteles. O mal menor é um bem. Não é o Ronald Reagan que está disputando a eleição no Brasil, é o que tem aí. Né? Então a gente escolhe entre o que está aí. Eu discordo eu acho que isso é talvez até uma caracterização que sirva à esquerda, né? E que a direita é bolsonarista. Eu acho que tem uma parte da direita... A esquerda começa não reconhecendo a existência de uma direita, né? Só existe extrema direita. Isso porque a partir do ponto de vista de quem olha, né? Claro. O agente que está descrevendo está mais para a esquerda, então a direita está lá longe. Eu diria que tem um elemento conservador que também não é tipicamente brasileiro. Ele era mais forte na América Latina. A América Espanhola tem um catolicismo mais enraizado que o brasileiro. O Brasil é um país, quando eu digo que esse wokeismo, o Brasil sempre foi Sim, mestiço, foi, assim, vai chamar a sociedade brasileira de conservadora. Já foi no Carnaval? Já foi no Carnaval? Exato. Sociedade brasileira é conservadora. Olha o Zé Carioca. O Brasil que é a figura do racista. Zé Carioca que é exportada, né? Quantas dezenas de milhões de casais interraciais Pois tem é. no Brasil? Assim, já viu alguém chegar numa festa com um casal interracial e alguém, assim, não, seu marido não é bem-vindo na festa. Isso não acontece. Tá? Pode ter preconceito, pode. Acho que o papel do liberal também é lutar contra o preconceito. Tá? E acho que isso conta na questão das orientações sexuais, de qualquer estilo de vida. Erradicar o preconceito é uma boa pauta. Tá? O que é muito diferente, e tu vê que a esquerda produz a seguinte frase: não adianta não ser racista. Por que não? Não é bom não ser racista? Você tem que ser antirracista. Legal, defina antirracismo. Bom, tá aqui a pauta do antirracismo. Ou seja, tu tem que votar com quem eu quero que tu vote, tu tem que pensar como eu quero que tu pense, tu tem que dizer o que eu quero que tu diga. Isso não é uma pauta de liberdade, isso é uma pauta de dominação. Agora, você não pode ser racista, é uma pauta de liberdade. Eu sou contra o racismo. Eu não sou racista. Bom, me serve. Então tem uma parte da direita que é a conservadora, e eu vejo ela crescendo em reação aos exageros do wokeismo. Uma coisa é dizer, deixa o homossexual viver a vida dele. Outra coisa é pegar uma turma de alunos da 4ª série, meter uma bandeira do arco-íris na parede e levar para ver uma peça de gente pelada. Eu sou contra.
seja homossexual ou heterossexual. Acho que a sexualização antecipada das crianças não pode ser um tema político, né? Virou um tema político, partidário, ideológico. Isso não é um tema. Para concluir, eu sei que essa pergunta tem uma direita que é conservadora e que eu vejo ela crescendo como reação ao wokeismo. E tem uma direita que é mais liberal e que aceitaria boa parte do que está nessa discussão de gênero, de orientação sexual. Tem gente que da direita diz assim, libera a maconha, né? Quer fumar, Sim, fuma, o problema é teu. Tá? Só que não tem uma formulação política de enfrentamento à esquerda dando sustentação a essa posição. Eu acho que essa é uma tarefa que os liberais ainda precisam fazer. Por que Formular uma retórica política de enfrentamento à esquerda, mas que permita com os mesmos temas. É que isso foi muito abafado durante décadas, né? Principalmente depois do fim do regime militar. Essas ideias elas não tinham espaço nenhum nas universidades, então a gente não tem, consequentemente, intelectuais pensando isso. Todo esse campo ele carece, né, de uma estrutura que a esquerda desenvolve. Isso é no mundo, isso verdade. É no mundo. A direita americana não conseguiu, a direita europeia não conseguiu. Eu estou falando dessa direita mais... tem uma pauta de direita conservadora que é a rejeição disso e acabou. Mas tem uma pauta que também é de direita, que é dizer assim, não, peraí, eu concordo com o casamento homossexual, mas não da forma como tu está propondo. O que tu está me dizendo é que existe um direito do coletivismo, né? Um direito que decorre da coletividade específica da pessoa. Primeiro está me dizendo assim, que a identidade dessa pessoa decorre do fato dela ser gay. A identidade humana é muito mais do que isso. Eu sou advogado, sou gremista, sou liberal, eu sou morador do bairro X, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou casado, eu sou pai, eu sou... E a minha identidade é uma composição de um monte de coisa. Agora, faz sentido dizer assim, a minha identidade decorre do fato de eu ser heterossexual? Uma parcela. Então, acho que falta essa discussão para a direita, dizer assim, tu tem o direito de ser o que tu quiser, de viver como tu quer, mas isso não decorre da tua condição de gay. Isso decorre da tua condição de ser humano. Sim. Exatamente. Isso. E, portanto, eu também tenho o meu direito, sendo diferente de ti, de ser como eu sou. Eu estou falando demais, mas é o seguinte... Ricardo, deixa eu só, como para fechar essa fala, por que, né, pelo menos assim, na minha percepção, talvez seja isso que o Pedro quis dizer, não sei, mas esse lado conservador da direita parece movimentar mais as massas, tá? Enfim, o pessoal ficou na frente do quartel e tudo mais, a gente vê que tem um apelo mais mais popular. Tu acredita que isso seja essa força que tem esse lado mais conservador da direita é uma resposta à cultura woke, né? Mas assim, uma aversão à cultura woke que movimenta as massas? Ou tem algum outro fundamento? Por que dentro da direita, a direita mais liberal, ela não movimenta tanto quanto a mais conservadora? Porque ela não sei se eu tenho a resposta, tá? Mas vou tentar formular uma aqui. Esse mês que vem eu me arrepender, a gente faz outro... A gente corre. Primeiro, assim, eu separaria, né? A questão de quem foi para frente do quartel não necessariamente é o pessoal conservador no sentido moral, né? É que eu estou falando, tem a turma evangélica, tem... Muito reacionarismo misturado. São coisas diferentes, tá? Eu acho que tem uma reação que ela é mais dura do conservadorismo, tu tem razão nisso, é mais radical, é mais confrontadora da esquerda. Sim. Porque se sente ofendida numa coisa muito... umas crenças próprias que acabam, sim, vinculando, sim. Assim, vamos lá, né? Essa sexualização da infância, a Olimpíada da França, fala assim bem.
Sim, mexe com o quadro da... O quadro da abertura da França, eles podem dizer o que eles quiserem, mas uma representação da Santa Ceia. Precisa ofender o cristianismo? Ah, mas para mim não é ofensivo. Ah, então eu posso usar esse critério? Eu posso falar qualquer Sim. coisa que para mim não seja ofensiva? Isso vale para os woke? Eu posso? Não, né? Então sabe que está ofendendo. Primeiro, ninguém é criança, todo mundo sabe a intenção daquela cena na abertura da Olimpíada. É uma provocação ao cristianismo. É claro que o cristão vai se sentir profundamente ofendido. É na sua crença, pessoal. Não acho que seja necessariamente esse perfil que foi para frente dos quartéis. Eu acho que ali tem uma outra questão. Tem uma questão de perda da esperança na institucionalidade brasileira. Ali é uma revolta de quem... O John Locke ele fala assim, quando não há mais recurso na Terra, só cabe o appeal to heaven, o apelo aos céus. Que na bandeira naval de Massachusetts, durante a Guerra da Independência Americana, era a frase da bandeira, appeal to heaven, apelo aos céus. O que é o apelo aos céus? É o estado de guerra, colocar-se em guerra. Quando não tem um apelo nesta terra, eu lanço minha vida na mão de Deus e vou pro pau. Eu acho que teve um pouco disso ali. Tá? Acho que teve... Aí eu acho que houve outro problema. Bolsonaro, presidente, então presidente da República, que tinha perdido a eleição, tinha que ter dito, saiam da frente dos quartéis que não é aí. Vamos fazer pressão política, vamos para frente do Congresso, sem quebrar nada, mas vamos para frente do Congresso, porque é lá a conversa. Em suma, por que essa direita radical aparece mais? Porque a lógica de rede social favorece mais o argumento pancada do que o argumento ponderado. Porque na presença do argumento radical, tu escolhe debater com quem? Se tu é de centro, tu é de esquerda. Aí senta um cara e diz assim, olha só, cara, isso aqui tá errado, vamos propor assim, 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 assim. E tem outro que entra aqui enrolado na bandeira do Brasil, com a camisa do Bolsonaro, meu partido é o Brasil, com a mancha de sangue na camisa. Tu vai escolher quem como debatedor? O radical, né? Por quê? Por que a esquerda só fala que só existe extrema-direita? Porque é melhor tu caricaturizar o adversário do que ter que participar de um debate sério, adulto, maduro. Agora, isso está acontecendo no mundo inteiro. Sim. A rede social um pouco incentiva um pouco isso. O argumento duro é mais curto que o profundo. Então, acho que tem uma série de incentivos para essa polarização. Né? Agora, é 50-50, não é? É 20% para um lado, 20% para o outro, e tem 60% da população aqui que não virou louco, woke, não virou um bolsonarista ferrenho. Né? Tá escolhendo assim, olha, eu prefiro isso do que isso. Talvez até mais do que 60, né? Talvez. 60. Eu fui a Cuba em 2011 e falei com uma dissidente do regime em Cuba, na casa dela, Ioane Santos, uma blogueira, e ela disse assim, olha, tem 30% para um lado, 30% para o outro e 40% da sociedade cubana que às vezes prefere uma oposição, que é uma oposição ilegal, mas às vezes apoia o regime. Em Cuba. Eu fico em choque de saber que eles conseguem manter 30% ainda. O regime cubano? Pô, mas com tudo de pensa que a economia é inteira administrada pelo Estado. Quem é garçom porque trabalha numa estatal. Sim. Quem tem os bons empregos, o que é um emprego bom em Cuba? Emprego bom é no hotel, porque pega o dinheiro do turismo, turista. Né? Ele não está lá por acidente, está lá porque o governo deixou ele estar lá. Então, tem muita gente que vive bastante, razoavelmente, proporcionalmente bem, às custas do regime. Sim. Né? Funcionário do regime. Esse cara é castrista, né? Sim. É pró-revolução. Então, mas
Eu acho que tem mais complexidade no que está acontecendo no Brasil do que Lula e Bolsonaro. Uhum. Eu acho que tem muito mais Tem complexidade. tem muito mais. Mas o que as pessoas conseguem absorver no fim do dia, parece que é isso. Não acho. Eu acho que isso é o que ocupa a pauta E o que decide a do eleição. debate público. Olha, não sei se é o que decide a eleição. Por exemplo, se eu for me candidatar a qualquer cargo legislativo, por exemplo, qualquer esfera, eu me colar numa dessas figuras carismáticas, é meio caminho andado. Mas quanto Vou por ter cento muito do mais Congresso? trabalho se eu tentar ser independente. Quanto por cento da Câmara de Vereadores hoje é woke ou PT? Soma a esquerda, a extrema esquerda, a esquerda woke, a esquerda marxista, só a esquerda. E quanto por cento é bolsonarista? E quantos não são puramente nem uma coisa nem outra? Eu diria que a maioria não se identifica. No Congresso Nacional, o que é maior? O Centrão. Com certeza. Sim. De longe. Nem lá, nem lá. De longe. Qual é o fenômeno? O fenômeno é que o PL, o partido de Bolsonaro, tem 20% no Congresso, tem 100 deputados. Não teria. O PSL, não me lembro quando chegou a ter. Chegou perto disso. Partido de Bolsonaro. Agora, mesmo dentro do PL, Sim, tu tem. quem é bolsonarista, de carteirinha, 100%, não são todos os 100. Então pode ajudar a ganhar a eleição, mas também é mais complexo, né? Não é só isso. Eu acho que também tem outra coisa. Por que essa polarização aparece tanto? Porque ela dá um argumento maravilhoso para quem quer regular as redes. Quem é que quer regular as redes hoje? A mídia tradicional. Uhum. É o consórcio, né? Mídia, STF, governo. Judiciário. Político que está no poder, inclusive os do STF, tá? O político no sentido com P maiúsculo, não estou dizendo que são partidários, jamais diria isso, porque quero que esse podcast fique no ar por muitos anos. Mas é um núcleozinho de poder do estamento que está no poder e a mídia que perde. Por quê? Porque a mídia. Hoje, pega qualquer empresa do Brasil e diz assim, onde é que vai o teu orçamento de publicidade, de propaganda? Digital. 80% vai para Google, Instagram, Sim. Meta, Google, etc. E 20% vai para a mídia tradicional. Influenciadores digitais. Né? Então, tem uma... Não acho que esse discurso de que assim, o Brasil está polarizado, o discurso é de ódio. Quem é que faz discurso de ódio? 3% de um lado, 3% do outro. O resto pode até ter assim, uma opinião profundamente... Eu tenho as piores opiniões sobre o wokeismo como filosofia. Eu tenho não faço discurso de ódio. mais ou menos parecidas com as do Elon Musk também na entrevista pro Jordan Dias. 10. Isso aí, tá? Assino embaixo também. Mas faz discurso de ódio por causa disso? Ou só criticar essa ideologia já é discurso de ódio? Opa, aí nós temos outro problema. É outro problema. Aí é a proibição de uma opinião. É outra coisa. Então, eu acho isso. Acho que a mídia, a política, valoriza mais o discurso de ódio, a contraposição radical. Isso também lhe dá uma ferramenta de poder. Né? Tem uma ameaça à democracia e, portanto, eu sou a solução. Me dá mais poder porque tem uma ameaça à democracia. Isso é velho, né? Velho. A sociedade está em risco. Me deem poder que eu resolvo. Vou. Eu já ia. Exato. Então, estourando, quase. Mas é bom o assunto, né? Tá bom o assunto. Mas eu quero deixar, então, agora. A gente tem ainda uns minutos finais. Eu queria alguma mensagem positiva, né? Não vou te deixar livre para dar a mensagem que quiser. Mas, assim, a gente está falando com o empresário, a gente passeou aí por vários temas, liberalismo. A gente foi longe, né? A gente queria falar de cidade, já foi muito longe. Fomos para França, fomos para Cuba. Como será que o público de vocês vai ver? Depois me conta, né? Vou assistir. Mas eu quero saber, assim, na tua visão, vale a pena ainda empreender, ter o seu negócio, apostar na cidade, né? Falando aqui, tanto em Porto Alegre quanto em qualquer outra cidade que as pessoas estão nos escutando, mas o quanto a pessoa ainda precisa carregar esse lado positivo, assim, nela, para acordar de manhã e fazer sentido a vida.
Sabe que eu Fazendo um mesh com tudo que a gente falou. Ao fim e ao cabo, né? Puxa, podia falar tanta coisa. A primeira é assista Nexo Urbano, acompanhe todos os episódios. A segunda é a política é uma dimensão da vida humana. A gente politiza tudo, faz tudo, tenta fazer tudo caber. Isso também é antiliberal pra caramba, né? A política é uma coisa, para gerir o público. Agora, tu tem a tua dimensão familiar, a tua dimensão profissional, a tua dimensão espiritual, a tua dimensão da filia, né, das amizades. Isso é aristotélico também. São no mínimo 6 dimensões. No mínimo. Né? Talvez a gente esteja descobrindo dimensões assim, da existência humana. Eu não acho que o problema da política brasileira anule nenhuma dessas dimensões. A felicidade não está dentro da política. Né? Para mim está, eu amo isso, eu sou um idealista, eu faço política porque eu acredito em liberdade, eu me realizo fazendo política. Mas a primeira coisa, assim, por pior que esteja a política no Brasil, são as pessoas que vão tirar o Brasil do buraco. São os empreendedores que vão tirar o Brasil do buraco. Outra coisa os grandes casos de sucesso que eu conheço são de pessoas otimistas. É raro um pessimista. Isso é verdade, uma grande verdade. Eu olho assim, os grandes líderes que eu admiro, e eu falo isso porque eu, às vezes, vai dar tudo errado. Depois eu digo, não, o Brasil vai dar certo independente da política. Uhum. Independente da política. Olha o que nós já passamos nesse país. 10 planos econômicos, 7 moedas. Agora, o presidente da Colômbia falou que ia sequestrar a poupança da população. Uhum. E aí a mídia brasileira, olha só, esse cara Você já viveu 30 anos atrás, Sim, gente. A Zélia Cardoso de Mello sequestrou a poupança dos brasileiros. Nós estamos aqui, tem empresas aqui, poxa, a gente fala da gastronomia de Porto Alegre, tem restaurantes com 100 anos, 80 anos. Verdade. Passaram por tudo isso. Há muito custo, há muita dificuldade. Puxa, tantas empresas, e para mim essa é uma característica desses negócios que dão certo, são de pessoas que encontram otimismo, assim, eu vou perseverar porque vai dar certo. E é por isso também que eu acho que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre vai ser recuperada a enchente. Não porque a prefeitura, o governo do estado e a União vão fazer um trabalho maravilhoso, mas porque as pessoas vão buscar motivação para empreender, para fazer acontecer. Eu acredito assim, profundamente nisso. É claro que o poder público pode atrapalhar ou pode ajudar. Se não atrapalhar, já ajuda muito. Pode ajudar. E por isso tem uma frase do Dr. Jorge Gerdau que ele diz assim, se eu cuidar da minha família, né, eu também preciso cuidar da minha empresa para poder cuidar da minha família. Mas para cuidar da minha empresa, eu também preciso cuidar do governo. Senão o governo arrebenta tudo que eu faço na minha empresa. Uhum. Então tem uma relação aí. Sim. Né? Mas eu sou otimista com relação a isso. Eu acho que a perseverança, a capacidade, a criatividade, até a economia informal no Brasil. O Brasil tem isso, né? Se a Alemanha errar o arranjo institucional, lá o país quebra. Porque as pessoas cumprem o que a lei diz. Uhum. Aqui, sei dá lá, um jeito, sempre se dá um 55% jeito. da população economicamente ativa está na informalidade. Dizer, pô, a lei é ruim, cara, vai para o mercado negro. Não estou dizendo isso é bom, estou dizendo é um fato da realidade. O brasileiro tem uma resiliência impressionante, né? Impressionante. O cara vai acha 50 carregador de celular ali, vou vender isso aqui. E aí, tem... É claro que é melhor estar na formalidade, eu não estou aqui incentivando o comércio informal, sou ex-prefeito, né? Mas eu acho que o brasileiro se reinventa, o gaúcho, né? E acho que nós estamos em tempo ainda de emendar o Rio Grande do Sul. Nós estamos desde o governo Ieda, pelo menos, a discussão no Rio Grande do Sul são as contas do governo. Sim. Tem que fechar a conta do governo, o governo está em crise, o governo isso, o governo aquilo. Você tem que mudar essa pauta. Tem que ser o desenvolvimento da economia gaúcha, das famílias, das empresas. O governo só vai bem se isso for bem. Nós estamos sacrificando o desenvolvimento. Esse é um insight que eu considero muito importante, assim, porque, de fato, parece que o pessoal esquece disso quando está falando sobre o Rio Grande do Sul. A cidade não é a prefeitura e o estado não é o governo do estado. O estado é muito mais. Então, assim, tá chegando a hora em que para encontrar um gaúcho próspero
bem de vida, com uma empresa próspera, tu tem que ir Para Santa Catarina. para Santa Catarina, para o oeste paranaense, para Goiás. Não, gente. Então, no fundo, assim, acho que consegui ajudar a construir essa mentalidade em Porto Alegre. Né? E é uma coisa que me satisfaz como vice-prefeito. A percepção de que a cidade vai bem se a economia for bem. Isso é bom só para os ricos? Não, isso é muito importante, muito bom para quem precisa do emprego, para quem está na pobreza, para quem precisa de uma oportunidade para mudar de vida. Mas começa no setor privado. O poder público pode ajudar. Deve não atrapalhar. Mas a prioridade tem que ser o desenvolvimento das famílias, das pessoas. E acho que é aí que, enfim, que o liberalismo encontra a política econômica urbana, a cidade, o jeito de enxergar a cidade. Pois é. Não, eu, na minha cabeça teria mais um monte de tema, né? Mas... Então vai ter que voltar. Tem que voltar. Vocês têm que cortar o tempo de vocês, se quiserem também. Agora nós vamos pedir um chopp. Mas então, Tati, agradeço imensamente a presença Muito aqui obrigada, no podcast. Ricardo. Com certeza acrescentou muito para todo mundo que está nos escutando, assistindo. E principalmente para essa mensagem, acho que foi bem plural, assim, sabe? De realmente dar uma... Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, dessa retomada, das pessoas terem coragem, né? Ainda de acreditar, enfim, que acredito que tem muita coisa ainda por vir aí, né? Obrigado. Nada está perdido ainda. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Assim, eu tenho falado assim, 28% do território de Porto Alegre foi afetado pela enchente. 72% não foi. A cidade não vai acabar. Nós vamos levantar. Esses 72% vão ser importantes para os 28% se reerguerem. Claro que tem um impacto que é transversal, que afetou muita gente, mas a cidade não vai acabar, nós vamos nos levantar, o Rio Grande do Sul vai se levantar, essa é a 4ª economia do Brasil, e nós vamos reconstruir novos futuros. Muito bem. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado para vocês. Foi muito proveitoso. Obrigado, Ricardo. Hoje foi um episódio um pouco diferente, né, dos outros que a gente já... verdade, mas foi muito bom. Não, foi muito bom, fluiu muito bem a gente estava esperando ter um episódio exatamente assim, espero que o pessoal goste, a gente gostou bastante. Sim. Muito bem, então este foi o nosso 7º episódio aqui do Nexo Urbano Podcast. Você pode nos acompanhar aí nas redes sociais, Nexo Urbano Podcast. Também aproveita e curte aqui o nosso vídeo no YouTube e também nós iremos também no Spotify, Nexo Urbano Podcast. Muito obrigada e até a próxima.